Vamos, time! Continuando naquela linha, primeiro revisamos a teoria, agora vamos fazer exercíciozinho. Exercícios que já apareceram no Enem, só para tu sentir que aquilo que a gente viu é realmente o que aparece no Enem. Estamos, mais uma vez, privilegiando questões simples, não queremos causar pânico em perceber que vai ter uma ou outra questão difícil. Estou preocupado em que tu acerte as questões fáceis primeiro, né, meu querido? Então vamos lá. Pode usar aquela técnica, ó, pausa a questãozinha, tenta fazer o que eu recomendo e depois tu continua o vídeo com a gente. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros dos ascensoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Meu Deus! Então tu vê, ó, na tabela ele diz que no térreo entra 4 e não sai ninguém. Depois, no primeiro andar, e ele fez isso até o 5º, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º andar. No primeiro andar, entra 4, entra e sai. E sai 3. Entra 1, sai 1. Entra 2, sai 2 no terceiro andar. Entra 2, sai 0. Entra 2, sai 6. Ele pediu a moda. Moda é o mais comum. Moda, o número de pessoas no elevador. Tinham 4 pessoas no elevador. Depois, entra 1, sai 3. Então entrou 1 a mais do que saiu, foi para 5. Entra e sai o mesmo número de pessoas, continuou o mesmo número de pessoas no elevador. Entra e sai o mesmo número de pessoas, continuou o mesmo número de pessoas. Entra 2 e não sai ninguém, agora foi para 7. Entra mais 2 e sai 6. Então saíram 4, no final tem 3 pessoas no elevador. A moda é 5. Letra D. Não dá para acreditar que é só isso, né? Não dá para acreditar que é só isso. Agora essa segunda questão deve ser bem mais complicada. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda questão que eu selecionei. Aí está. Se quiser pausar, faz e depois libera para a gente corrigir junto. Vamos que vamos, time! O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre os atletas mais regular e menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Quando ele diz mais regular e menos regular, eu me lembro de medidas de dispersão. E na tabela tem ali desvio padrão. A raiz quadrada da variância, lembra? O desvio padrão mede o quanto desvia da média. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas... Pô, só interessa o desvio padrão. No atleta 1, 2, 3 e 4. O atleta 1 teve um desvio padrão de 4,9. O atleta 2 desvio padrão de 8,49. 4,08 e 7,87. Um alto desvio padrão significa que está variando muito o peso do atleta nessas medidas. E um baixo desvio padrão diz que está variando pouco. Pelo regulamento, a primeira luta ocorre entre os atletas mais regular e menos regular. 2 e 3. 2 e 3 que estava na letra C. Não te mostrei as alternativas, mas o que importa é o raciocínio executado. Só para tu acreditar, ó, dá uma olhada ali, ó. Olha ali, ó. 2 e 3. Letra C. E vamos para a última questãozinha. Primeiro falava o seguinte, ó. Dá uma olhada ali.
O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observações nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E lá está o gráfico, ó. Lá está o gráfico. Pausou, analisou, respondeu? Então vem comigo. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de mediana, cara. Só para tu não reclamar, ó, as opções estão ali, ó. E aí, lembras o que é mediana? Mediana, tu faz uma lista em ordem crescente dos dados e é o termo central dessa lista. Então eu vou primeiro pegar o valor mais baixo, que é 6.8. 6.8. E depois do 6.8 nós temos o 7.5 como o valor mais baixo. Depois do 7.5 tem dois 7.6. Tem 7.6 e tem 7.6. E assim a gente vai com muita paciência organizando a lista. Depois eu tenho um 7.7. E depois eu tenho dois 7.9. Dois 7.9. 7.9. Eu acho que eu não preciso mais, porque ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo. Preciso de mais um dado. 7.9, 7.9 e o próximo 8.1. Esses caras é que estariam na posição central, o 7.9 e o 8.1. Eu não tenho um termo central. O que a gente viu quando a gente não tem um termo central? A gente soma os termos centrais e divide por 2, tira a média dos termos centrais. Que nesse caso, né, bem nítido que vai ser 8%. Letra B. Cara, tu viu? Era aquilo que a gente revisou, certo? Então é manter a tranquilidade nessa reta final. Essa sempre é a dica que eu bato na tecla. Tem que estar tranquilo no dia. Quando a gente está tranquilo, o que acontece com a gente? A gente fica burro e aí não dá nem para pensar na hora, certo? Um beijo, bom descanso.